Deus abençoe muito a tua vida. Você que está nos acompanhando online, Deus abençoe você. Onde quer que você esteja, que Deus toque em você, que Deus fale com você. E aquilo que eu tenho pedido, tenho orientado nos cultos, você que está online, procure ao máximo você se desconectar das coisas que estão aí em volta e concentre-se na palavra. Eu entendo que isso é desafiador, né? Porque se a gente está em casa, por exemplo, eu estou no sofá, às vezes eu estou no sofá olhando para a estante, eu estou olhando para algum lugar e vejo um cisquinho no chão, preciso limpar. E não precisa nada, agora você está num culto, então desligue-se totalmente daquilo que você está fazendo agora, beleza? Aproveitando você que está online, faz o seguinte, dá um like no YouTube, você que está no YouTube, é importante que você dê um joinha, e se você puder também, fecha o chat e compartilha essa transmissão com alguém, manda lá pelo WhatsApp para alguém, você que está no Facebook também, no Facebook, marque o nome de alguém, nós vamos estar orando no final desse culto. Nós oramos pela Rosana. A Rosana está lá no YouTube. Essa semana ela passou por uma cirurgia surpresa de apendicite, e Deus abençoou a vida dela, e ela está lá dizendo, quem que é o marido da Rosana? Tá aí, ela falou assim, meu marido está aí na igreja e eu estou aqui em casa que não pode sair, né? Mas ela falou assim, meu desejo era de estar aí. Olha que legal, show. E eu disse para ela assim, Deus vai te abençoar aí onde você está, na sua casa, se recuperando dessa cirurgia. Então vamos lá, o nosso tema de hoje é potencialize o seu crescimento. Quantos aqui querem crescer na sua vida? Quantos querem crescer? Nem todo mundo, interessante, eu acho interessante isso, nem todo mundo quer, né? Para muita gente está bom do jeito que está, estou vivendo, estou tocando, estou indo, e tudo bem, é uma escolha, né? Cada um, no coach eu ouvi uma frase que chocava muito a gente, que confrontava muito assim, cada um tem a vida que merece, porque a vida é feita de escolhas. Então, mas eu quero te incentivar hoje de manhã a potencializar o seu crescimento. Cresça, onde você chegou, onde você está hoje, show, legal, mas tem mais pela frente. Obrigado por um amém. Vamos lá, vou repetir. Você chegou até onde chegou hoje, beleza, maravilha, mas tem muito mais pela frente. O melhor ainda está por vir. Deus tem algo melhor para você. Mas como assim, pastor? Qual é a certeza? Você tem certeza de que o melhor está para vir? Eu tenho certeza plena. Sabe por quê? Porque o meu destino, e o seu também morar um dia na Jerusalém Celestial, onde as ruas são de ouro. Velho, vale a pena a gente permanecer firme, vale a pena vencer tudo. Mas aqui na terra não consegui. Beleza. Mas eu tenho reservado para mim morar junto com o Deus eterno. Você também. Então o melhor ainda está por vir. E aqui na terra, Deus quer fazer de você um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida. Ele quer fazer de você uma pessoa próspera. Mas como assim, pastor? A palavra de Deus diz no Salmo 1 que o homem que teme a Deus, que não anda no conselho dos ímpios, ele é como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas. Mesmo no tempo da seca, ele está plantado perto de um rio, ele tem folhas verdes, ele não murcha e ele produz. Essa é a vida que Deus tem para nós. Então, potencializar o seu crescimento hoje significa que nós vamos hoje fazer uma preparação para uma nova estação. Nós vamos entrar numa nova estação, nós vamos entrar num novo tempo, nós vamos entrar num ano novo. 2022 está chegando, falta um pouquinho mais de um mês para a gente já mudar para o ano de 2022, e Deus vai dar graça para mim, Deus vai dar graça para você. Nós vamos prosperar, nós vamos enriquecer, nós vamos ter saúde plena, nós vamos ter a mão do Eterno sobre nós. Nós vamos ter como base o livro de Gálatas, no capítulo 1. Nós vamos falar a respeito de algumas coisas que nós precisamos entender, que vão ajudar com que nós potencializemos o nosso crescimento.
Você pode agora pegar o teu celular, a câmera do teu celular e direcionar para esse QR Code. Faz isso agora, você vai baixar o PDF dessa ministração e já vai deixar aí no seu celular para você conferir isso amanhã, para você rever isso. Gente, por que nós estamos fazendo isso? Você precisa ter ferramentas na tua mão. Nós retemos muito pouco daquilo que nós ouvimos. Nas próximas 72 horas, até quarta-feira, o máximo que você vai lembrar dessa mensagem, se você não tiver esse PDF que você possa ler de novo, 5%. Daqui uma semana você já lembra muito pouco do que você vai ouvir aqui. Então essa ferramenta que nós estamos dando para você aí, que não custa nada, o único custo é você direcionar o teu celular para essa imagem e baixar o aplicativo aí, o arquivo aí no seu celular, tá? Esse PDF. Para quê? Reveja, leia de novo, leia amanhã, leia no próximo dia. Amém? Então vamos lá. A palavra de Deus diz em Gálatas, e você que está em casa também pela internet, muitas pessoas têm feito isso, e é legal, ela usa o computador para jogar lá na Smart TV, né? Você liga a sua TV no YouTube e joga lá na tela da sua TV, e aí o código vai estar aí bem grandão na sua tela, você pode pegar o celular e baixar aí o PDF também no seu celular, tá? Aí em casa o código já está na tela aí para você. Vamos lá, Colossenses capítulo 4, o nosso texto base vai ser Gálatas, mas eu quero ler 3 versículos que vão abrir um pouquinho o nosso entendimento hoje de manhã. Colossenses 4,17 diz: cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. E aqui, sem medo nenhum e sem problema nenhum, tire a palavra ministério, porque isso às vezes confunde, muita gente pensa que ministério é pregar a palavra, subir aqui no púlpito, microfone, não, nada disso. Ministério é a nossa missão de vida. Todos nós recebemos uma missão de vida. Todos nós fomos criados para um propósito. Por exemplo, aquele menino maluquinho ontem lá do Palmeiras, aquele cara foi criado para fazer aquele gol ontem, porque o cara mais esdrúxulo que existe jogando bola é o Daverson. Nunca critiquei. Nunca. Mas aquele moleque entra todo desengonçado do jeito que é, ele foi criado para fazer um gol. Você entende isso? Nós fomos criados para uma missão. Eu quase prometi para mim que eu não ia falar nada de futebol hoje, mas não dá, né, gente? É algo que ultrapassa, é transcendente. Mas vamos lá. Todos nós fomos criados para uma missão. Eu fui chamado para uma missão, você foi chamado para uma missão. Deus me fez para que eu faça algumas coisas. Deus te criou para que você faça alguma coisa. E a palavra está dizendo aqui para nós: cuide em cumprir a sua missão. Tem gente aqui que foi criado para cuidar de um idoso, foi criado para trabalhar numa empresa, para inovar, enfim, Deus ele é muito criativo. Deus é maravilhoso. Eu estava, assim, quando você observa um pouquinho, por exemplo, a natureza, a diversidade de plantas, de flores, de espécies, é um negócio fantástico. Esses dias, lá no condomínio, eu estava passando num lugar e vi um besouro, de perninhas para cima, morto. E eu olhei para aquele ser, falei, puxa vida, né? Ele caiu e não conseguiu voltar. Aí eu olhei para aquele besouro e pensei assim, qual que é o propósito desse cara? Não sei qual é, mas ele tem um propósito. Ele não é estranho, o besouro? Ele vem, principalmente aqueles grandão assim, que dá umas topadas na gente, né? Quem já levou topada de besouro? Aí você já na hora, pá, bateu nele, enfim. Aí ele caiu, virou de perninha para cima assim, e não conseguiu desvirar. Ele tem um propósito para aquele formato dele. Deus tem propósito para tudo. Exatamente tudo, e você foi criado para esse propósito. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Para que o seu potencial seja colocado para fora, você precisa estar fortalecido em Deus. E o Salmo 31, versículo 24 diz: sejam fortes e corajosos
todos vocês que esperam no Senhor. Vem coisa maravilhosa de Deus para a tua vida. Então o que você precisa fazer? Ser forte e corajoso. E esperar no Senhor, fazer aquilo que Ele determina para nós. Deixa eu dar uma palavra forte para você. Não se contente com o lugar aonde você chegou. Esteja preparado para onde Deus quer te levar. Deus quer te levar a lugares altos, lugares grandes, lugares poderosos. Você já chegou até aqui. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Como serão os próximos anos? Como serão os próximos anos da sua vida? Para onde você quer ir? Eu espero que teu coração esteja fervendo de vontade de crescer. Para onde você está seguindo? Qual a sua expectativa para o futuro? Acredite de coração, seus melhores anos, seus melhores dias ainda estão por vir. Sabe por quê? Em Filipenses 1:6, Deus diz assim para nós, através de Paulo: estou convencido. Olha a palavra de Paulo. De que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou uma obra na tua vida, Ele vai completar. Eu vi a mãozinha da Duda ali atrás agora. Deus começou uma grande obra na vida da Duda, através daquele acidente que aconteceu, e Deus vai completar a obra na vida dela. Ela foi no médico essa semana e o médico ficou surpreso. Ele disse assim: o estágio que está a recuperação do seu pé levaria mais de 6 meses para estar no nível que está hoje. Faz 3, metade do tempo. Já se passaram 3 meses daquele dia. Pensou, Mara? Mas o médico olhou para o pé dela e disse assim: esse pé deveria estar nesse nível daqui 6 meses. Não agora, porque Deus tem uma obra para completar na vida de cada um de nós. Vamos entender isso daqui. Quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, a Galácia, o local onde estava aquela igreja, era um território na parte central da Ásia Menor, que se tornou uma província romana 25 anos antes de Cristo. Os Gálatas eram um povo migratório celta, e se mudou da Gália, o que é hoje conhecido como França, para a Ásia Menor, no 3º século antes de Cristo. O território da Galácia incluía cidades do sul como Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe. Todas essas cidades nas quais Paulo e Barnabé implantaram, estabeleceram igrejas na primeira viagem missionária que eles fizeram. Agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer agora. A epístola que foi escrita aos Gálatas, ela é endereçada às pessoas, aquele povo que pertencia à igreja da Galácia. Essa epístola foi endereçada àqueles que assumiram um compromisso com Cristo, mas caíram nos velhos hábitos e práticas. Eles receberam a palavra com muita festa, com muita alegria, mas os Gálatas, os nossos irmãos em Cristo, deixaram com que velhos hábitos e velhas práticas os sufocassem na caminhada cristã, e principalmente o legalismo. Isso acontece conosco hoje, é um risco que a gente corre. Lembra quando você aceitou Jesus como o Senhor da sua vida? Você era apaixonado pelas coisas de Deus. Você aceitou Jesus, a tua vida estava totalmente sem sentido, e Jesus entra e muda a tua história, te coloca de pé, te restaura, te enche de uma alegria enorme, porque você estava perdido e foi achado, você foi restaurado. Você lia a Bíblia com uma paixão enorme, e com o passar do tempo isso vai se esfriando, vai meio que diminuindo, e a gente, quando percebe, já não tem mais prazer em ler a palavra, não tem mais prazer em orar.
Coisas que antes resolvia no jejum e na oração, agora resolve só procurando advogado. A gente corre esse risco. E por que acontece isso? Porque nós nos afastamos daquilo que Deus tem para a nossa vida. Paulo escreveu para trabalhar isso na cabeça dos irmãos da Galácia. E foi o Paulo que escreveu isso. Então vamos lá. Algumas dicas para a gente potencializar o crescimento. Algumas dicas para nós entendermos que Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida. Deus quer concluir em nós uma obra poderosa. Então vamos direto. Para que você cresça com sua igreja, crescemos juntos, como povo de Deus, e para que você potencialize a sua influência e os seus recursos. Deus dá a mim e a você influência. E nós precisamos retomar essa influência, nós precisamos exercer essa influência, nós precisamos marcar a vida das pessoas. Irmãos, quando nós chegamos num ambiente, quando nós chegamos num lugar, nossa vida tem que fazer a diferença naquele ambiente. A luz de Jesus tem que chegar junto com a gente, pessoas têm que ser impressionadas, pessoas têm que ser impactadas com aquilo que eles veem em nós. Você já deve ter vivido essa experiência de chegar num lugar, depois de alguns minutos de conversa, a pessoa olhar para você e falar assim: você é crente, não é? Para mim é o maior elogio que alguém pode fazer, porque significa que a minha presença naquele ambiente trouxe algo diferente. Mas crente no bom sentido, porque tem uns que são chatos pra caramba, que também você sabe que ele é crente, porque quando ele chega ele estraga todo o ambiente. Daqui a pouquinho eu vou abordar sobre isso. Mas nós temos uma influência, e uma coisa importante que nós precisamos entender, pelo amor de Deus, a gente precisa entender isso. Quando Deus dá para nós recursos, viu? Deus é desejoso de prosperar a tua vida. Deus é desejoso de fazer você um homem honrado, uma mulher honrada, de fazer você uma pessoa muito próspera. Deus é desejoso disso. Mas o detalhe é que às vezes nós, quando recebemos de Deus, começamos a reter. Eu não tinha nada, Deus começou a abençoar a minha vida, e eu começo a ficar mão de vaca para as coisas de Deus. Para tirar uma oferta é um sacrifício. Mas no começo da conversão não, tudo é teu, Senhor. E aí Deus começa a prosperar, e a gente começa a reter recursos. A gente consegue frequentar uma igreja, a gente consegue participar dos cultos sem contribuir com 1 centavo. Porque os recursos passam, ou não, agora não, eu ganho bem, não vou dar dízimo. Eu dava dízimo quando eu ganhava salário mínimo. Agora eu prosperei, vou dar dízimo, mas você acha que loucura é essa? Eu nunca me esqueço de um testemunho de um irmão que era lá da igreja da Cidade Jardim. Eu nunca me esqueço, meu tio comentando, era uma pessoa que ganhava salário mínimo e ele era fiel dizimista, e com o tempo ele foi crescendo, prosperando, chegou um tempo, o pessoal da tesouraria, o pastor falou assim: ué, o dízimo do irmão não vem mais. E aí o pastor foi conversar: o que está acontecendo, irmão? Você está com algum problema? Pastor, aqui não dá não, né? Antigamente eu dava dízimo, era R$100, salário mínimo, agora eu estou ganhando 10 mil, como que eu vou dar 1.000? É muito dinheiro, dá não? Aí o pastor falou assim: nossa, irmão, entendo, é difícil mesmo, então vamos fazer o seguinte, eu vou orar para Deus voltar a dar para você aquele salário mínimo, porque naquela época você era fiel. Não, pastor, pelo amor de Deus, não faz isso não, que eu vou acertar. Para que eu cresça, para que você cresça, para que nós potencializemos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender que lidamos com um mundo espiritual. Há um mundo espiritual, gente. As coisas que acontecem na nossa vida têm um envolvimento espiritual. Nós não vemos, mas esse lugar agora, esse lugar aqui, está cheio de anjos sobrevoando esse lugar. Nesse lugar aqui agora tem anjos com salvas de prata na mão, esperando cair uma oração aqui para eles levarem e colocarem diante de Deus.
Nesse momento tem anjos aqui que estão com salvas cheias de recursos para distribuir para o povo de Deus. Mas eu acredito que quando a gente pisa do lado de fora, existem demônios que querem de todo jeito sufocar e arrancar de você tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Há um mundo espiritual. Paulo diz assim: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Gálatas 1:11. O evangelho que nós vivemos, o evangelho que nós pregamos, ele não é de origem humana. Ele veio dos céus. Deus tem um plano para a nossa vida. O plano de Deus é de nos resgatar. O plano de Deus é de nos reconectar com Ele. Há um mundo espiritual. Então, se você tem sido um crente carnal, reveja a tua vida. O que é o crente carnal? É aquela pessoa que conhece a palavra, mas não a pratica. Coloque o seu coração diante de Deus e avalie as suas decisões, os seus passos. Segunda lição que eu tiro dessa carta de Paulo aos Gálatas: valorize o aprendizado por meio das experiências espirituais. Percebam que estão acontecendo coisas na nossa vida. Olha esses últimos meses que nós vivemos aí de fraudemia. Me permitam dizer, é uma fraude isso tudo. Porque depois de quase 2 anos de Covid, não morreu, e ela é letal, o vírus existe. Gente, não estou falando que não existe, mas morreram no planeta Terra inteirinho, hoje, o que não chega a ser a 1% de pessoas que morreram durante a gripe espanhola. É uma fraude. Existe um vírus, ele é letal, mas existe muito mais coisas por trás disso. Tá? A gripe espanhola foi uma das últimas pragas que aconteceu no mundo todo. Então e por que eu estou dizendo isso? Porque nesse tempo todo, muita coisa aconteceu, e o que é que nós aprendemos nisso? Nesse tempo. O que é que nós aprendemos com o lockdown, por exemplo? O que é que nós aprendemos quando a igreja foi fechada? O que é que nós aprendemos quando você, na verdade, deixou de trabalhar lá na sua empresa e começou a trabalhar dentro da sua casa? Muita coisa aconteceu. E o que é que nós aprendemos com tudo isso? E aqui, colocando experiências espirituais, esse período, ele deveria ter nos aproximado muito mais de Deus. E quantos de nós cresceu no relacionamento com Deus? Nesse tempo de dificuldade. Na verdade, esse tempo de dificuldade só revelou algumas coisas. Já estava lá dentro, embutido. Paulo disse assim, aos Gálatas, versículo 12: não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Você quer potencializar a sua vida? Se coloque de joelhos, se aproxime de Jesus, busque a Ele em oração, intensamente. Ele vai revelar para você coisas grandiosas que vão mudar a tua vida, vão mudar a tua família, vão mudar a empresa onde você trabalha. E existem coisas, gente, que nós nunca vamos aprender numa sala de aula. Existem coisas que não vamos aprender nem com livros. Nós só vamos aprender diretamente com Deus, por meio de um encontro com Ele. De joelhos no chão, pedindo revelação, pedindo discernimento, pedindo sabedoria, pedindo graça dEle para a nossa vida. Outra lição que Paulo nos ensina: abandone e rejeite o apego à religiosidade. Eu brinquei aqui, né? Falei que não ia falar de futebol. Mas assim, é incrível como nós somos religiosos e a gente tenta separar algumas coisas. Eu não sei se foi ontem, eu acho que foi ontem à noite, eu vi aqueles videozinhos do pastor André Valadão, e as perguntas que fazem, são cada pergunta que eu falo assim, gente, não é possível que o pessoal está perguntando isso. Mas ontem perguntaram para ele: pastor, é pecado torcer para algum time? Alguma coisa desse tipo, a pergunta. Quem viu isso aí? Ele falou: gente,
Mania que vocês têm de espiritualizar tudo, achar que tudo é Bíblia, religião, viu? Você tem lá, tem o esporte, tem gente que gosta e gente que já não gosta, mas, viu, para com esse negócio. Eu ia vir com a camisa do Palmeiras hoje, mas eu sei que eu ia escandalizar muita gente, então eu achei melhor não por causa da religiosidade. É verdade, né? Estou brincando, não ia vir não. Eu ia trazer só a bandeira para pôr aqui. Mas eu sei que ia ter gente que ia ficar endemoniado aqui, nunca mais ia voltar nessa igreja. Porque a religião dele não permite isso. Ah, pastor, mas você é fanático? Ué, você é fanático por tantas outras coisas. Tem gente que é fanático pelo carro, pela esposa, pelo filho, pelo marido. Tem gente que é fanático, não sei qual que é o seu fanatismo. E fanatismo já é também um grau bem elevado, né, de coisa. Minha vida não mudou nada porque eles ganharam um título ontem. Mas foi legal curtir aquele momento. Você entende isso? Paulo está falando aqui a respeito de religiosidade. Nós às vezes somos religiosos. Não, que tem coisa que não pode. Ok. Olha o que o texto diz. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Olha um cara religioso, Paulo. Ele diz assim: como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, Paulo diz, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Paulo perseguiu os cristãos, ele queria matar os cristãos, porque ele, na religiosidade dele, ele achava que ele estava fazendo o correto. Menos religiosidade e mais relacionamento com Deus. Menos. Tem gente que é religioso na presença de algumas pessoas, mas quando ele está sozinho, só Deus na causa. Eu me lembro que recentemente eu ouvi um testemunho de uma pessoa. Existem algumas igrejas aí que é proibido ter televisão dentro de casa. E aí a pessoa foi fazer faxina na casa de um desses poderosos aí, dessas igrejas que não pode ter televisão dentro de casa. E na faxina, né, ajudando a pessoa lá, a pessoa abriu o guarda-roupa do quarto e tinha lá dentro algo assim, uma tela. Estava escondido dentro do guarda-roupa. Então para assistir tinha que abrir a porta do guarda-roupa e deitar na cama para assistir televisão. O que é isso, gente? Religiosidade, porque lá o povo que eles colocam jugo, essas pessoas não podiam assistir televisão, mas ele tinha uma dentro do guarda-roupa escondidinho. Isso se chama religiosidade. Então nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de comportamento. Eu me lembro que há um tempo atrás era proibido, por exemplo, ir no cinema. Nossa, pastor, você vai no cinema? Eu vou. Agora, eu tenho que ter sabedoria para saber que tipo de coisa eu vou lá assistir. Quem consegue entender isso? Às vezes você critica porque, nossa, onde eu devia levar no cinema? Mas está lá assistindo filme pornográfico em casa sozinho de madrugada. Ninguém está vendo, né? Ah, e se a internet falasse? Pior que ela fala. Para sua surpresa, fica registrado lá no IP da sua máquina quando você acessa alguma coisa que, né, seja duvidoso. E se alguém um dia entrar na sua máquina, Jesus, religiosidade. E eu não estou dizendo que não é para ver, não é mesmo. Mas tenha filtro. Saiba o que vai edificar a sua vida, saiba o que vai prejudicar você. Quem está me entendendo? Abandone e rejeite o apego à religiosidade. Quarto, valorize o seu chamado espiritual. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Deus te chamou, Deus te fez, Deus projetou tua vida, e desde antes de você nascer, Deus já tinha um chamado para você. E o chamado dele é que você seja usado para influenciar a vida das pessoas que estão próximas de você. Você foi chamado para seguir a Jesus e ser discípulo dele. Outra lição: mantenha o foco na missão do reino. Gente, nós vamos passar
Um dia nós vamos passar. E o que é que vai ficar? Aquilo que fizermos para o reino. Ninguém aqui é eterno. Todos nós vamos passar. A não ser que Jesus volte daqui a pouquinho, a gente sobe todo mundo junto. Olha o que Paulo diz: quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Paulo foi chamado por Deus, naquela experiência que ele teve, caiu do cavalo, ficou cego. Paulo foi chamado por Deus ali. E o que ele fez, gente? Ele não foi para Jerusalém para se encontrar com os apóstolos, para se encontrar com a liderança da igreja naquele tempo. Ele já foi para um lugar para se preparar para o seu chamado. Paulo ficou 3 anos. Do dia em que Paulo aceitou Jesus até o início do ministério dele, levaram 3 anos de preparação. Ele entendeu que tinha sido chamado, mas ele focou nisso. Ele não foi para Jerusalém, ele não foi no templo, ele já foi direto para ter um tempo com Deus, para ser trabalhado por Deus, para ser tratado por Deus, e ele entendeu a sua missão. Quando Paulo viu Jesus naquela visão, que ele ficou cego, Jesus falou para ele assim: olha, eu te chamei para que você seja apóstolo aos gentios, e você vai saber o que é padecer por causa do meu nome. Paulo não recebeu um chamado assim: Paulo, vai ser tudo flor para você, tá? Não. Quando Deus chamou Paulo, disse assim: você vai saber o que é padecer por causa do meu nome. E eu estou te constituindo apóstolo aos gentios. Olha aqui. Talvez muitos voltassem para Jerusalém, né? Ele entendeu que não era para ir para Jerusalém, porque era para ele ir aos gentios. Entendeu o seu chamado? Deus te chamou para que você anuncie a Jesus, para que você fale dele para as pessoas. Outra lição: confie que Deus tem um tempo ideal para agir. Há um tempo de Deus. Há um tempo de Deus. Esteja ligado a esse tempo. Olha só o que ele diz: depois de 3 anos, aí eu subi para Jerusalém. 3 anos depois eu fui conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele durante 15 dias, só isso. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Tenho tempo. Paulo ficou 3 anos se preparando. Depois de 3 anos de preparo, ele foi para Jerusalém, ficou pouquinho tempo lá e já foi fazer a obra que ele foi chamado para fazer. Tem gente que só acha que vai viver no bom. Paulo não, ele foi para Jerusalém no tempo certo, mas a maior parte do seu tempo ele foi agindo, abrindo igrejas, cumprindo o ministério dele. Confie e espere no tempo certo de Deus agir na sua vida. É esperar conectado com Deus, para que você possa cumprir a vontade dele. Outra lição: seja um discípulo real. O que nós precisamos nos dias de hoje, de homens e mulheres que sejam discípulos de Jesus. Quanto ao que lhes escrevam, afirmo diante de Deus que não minto. Ou seja, eu sou autêntico. Jesus apareceu para mim. Ele me deu uma missão e eu vou cumprir essa missão. Verdadeiro discípulo de Jesus. Fale a verdade sempre. Dê testemunho sempre. Próximo. Esteja sensível e disponível para ir a lugares desconhecidos. Aqui eu quero que você preste bastante atenção. Qual que é o tema que nós vamos tratar no projeto de vida? Uma nova estação. Uma nova estação. Repete comigo: Numa nova estação, pode ser que existam coisas diferentes do que você vive hoje? Você está disponível para ir nessas coisas diferentes? Porque a gente tem muita facilidade de ir naquilo que a gente já conhece. E tem gente que é tão metódico no que faz, não gosta. Eu sei que faz parte da personalidade às vezes. Por exemplo, tem gente que vai no restaurante e pede sempre o mesmo prato.
não é? Parmegiana de frango, pronto. Com fritas e arroz branco. Aí você vai almoçar com ele um dia, parmegiana de frango, arroz branco e fritas. Um mês depois, 2 meses, 2 anos depois, vamos almoçar? Vamos lá. Parmegiana de frango, arroz e fritas. Não tem coragem de pedir um prato novo. Eu não vou perguntar quem é assim aqui, mas eu já gosto, eu sou total flex. Nunca comi, vou comer para experimentar se é bom ou não. Não gostei, beleza, entrou na lista do que eu não gostei. Que é raro, hein? Nossa, muito raro. Agora, nós temos que estar disponíveis e sensíveis para ir a novos lugares. Vamos lá, você está olhando para a nova estação, você quer dar um up na sua empresa, você quer dar um up na sua carreira, você quer dar um up na sua casa, na sua família, no relacionamento com o seu filho, você vai ter que ver alguma coisa diferente para fazer. Relacionamento com o filho não está legal, e continua fazendo sempre as mesmas coisas, tratando do mesmo jeito, não tem nada novo, casamento não tem nada novo, na empresa não tem nada novo, e eu quero novos resultados, não vai ter. Eu vou ter que me enveredar para o desconhecido. Eu vou ter que fazer coisas novas, eu vou ter que tomar novas atitudes, eu vou ter que conversar com pessoas diferentes. Está na hora talvez de dar uma mexida aí nesse negócio, de criar novos relacionamentos. Mas eu gosto... Paulo diz assim: a seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Tem que ir para lugares distantes, desconhecidos, lugares novos. Se você só faz aquilo que já é habitual, os resultados vão continuar sendo os mesmos. Leia um livro diferente, assista um canal diferente no YouTube, pesquise alguma coisa diferente, abre essa cabeça, converse com gente diferente. Você gosta de conversar só com gente que fala igual a você? Beleza, mas comece a conversar com pessoas diferentes, vai abrir, vai dar entendimento novo. Nono, para a gente partir para o final, evidencie um testemunho de vida transformada. É isso que o mundo precisa hoje. Ver que nós somos pessoas transformadas. Nós fomos mudados por Deus. Paulo diz assim: eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aqueles que antes nos perseguiam agora estão anunciando a fé que outrora procurava destruir. Paulo era conhecido como o carrasco, aquele cara que estava matando todo mundo. Mas o que é que chegou lá? Chegou o testemunho. Nossa, esse cara matava todo mundo, mas agora a gente está tendo informação de que ele está falando de Jesus. Ele é discípulo de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Onde você ainda não é conhecido, o seu testemunho precisa ser conhecido. Seu testemunho precisa ser conhecido. Talvez você convive com algumas pessoas já há tanto tempo e ninguém nunca ouviu a tua história de como Jesus entrou na tua vida. Fale. E aí, a gente às vezes tem uma dificuldade assim, né? Que parece que o testemunho que mais tem valor é aqueles testemunhos de pessoas que foram drogadas, traficantes, quase matou, quase morreu, não sei o que, viu? Mas eu não fui isso, nossa, meu testemunho é fraco. Não. A Bíblia diz que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos. E por mais bonzinho, nasci num berço evangélico. Esse é um modelo novo, berço evangélico. Eu nasci na igreja, glória a Deus, né? Eu nasci na maternidade. Mas assim, não importa se você nasceu e foi criado dentro da igreja. Mas qual que é o impacto do meu testemunho? Louve a Deus, você não precisou conhecer as drogas, você não precisou se perder para ser encontrado, você cresceu ouvindo a palavra de Deus e um dia você disse assim: Jesus, faça parte da minha vida. Nosso testemunho é importante. E último ponto, conduza vidas para perto de Deus, através do nosso testemunho. Conduza vidas. Gálatas 1:24, e glorificavam a Deus por minha causa. Quero te fazer uma pergunta: você está levando as pessoas a glorificarem a Deus? Ou está levando as pessoas a se distanciarem de Deus?
Para que é que serve a sua vida hoje? Quando alguém olha para você, ela deseja estar mais perto de Deus, ou quando ela olha para você, ela fala assim, e ficar igual esse cara aí, não quero, ficar que nem essa pessoa, não quero. Eu hoje levo as pessoas para mais perto de Deus, ou eu distancio as pessoas de Deus? Lá onde você trabalha, lá onde você estuda, onde você está, as pessoas se aproximam de Deus por tua causa, ou elas se distanciam de Deus por tua causa? Ah, pastor, mas você fala isso é porque lá na minha empresa a competitividade é muito grande. Ok, faz parte. Mas isso não impede de você mostrar para as pessoas que Jesus é o Senhor da tua vida. Quando eu falo, né, que tem gente que é chato, tem cristão que é chato, é isso que acontece. Às vezes ele só está lá na empresa pensando só na questão de promoção, de ganhar espaço, e está esquecendo de mostrar Jesus para as pessoas. E a palavra de Deus diz que nós precisamos lembrar que nós trabalhamos para Ele. Se você der um bom testemunho, não importa, aquela vaga vai ser sua, vai ser sua. Se Deus vai te fazer prosperar naquela empresa, Ele vai te fazer prosperar lá naquele ninho de cobras mesmo. Mas quando você prosperar, você vai continuar dando glória a Deus e as pessoas vão saber, essa pessoa cresceu nessa empresa porque ela é temente a Deus. Seu testemunho pessoal é a sua maior pregação. Você quer crescer? Nós estamos terminando o ano dos céus abertos. Veja bem onde nós estamos hoje. E nós estamos indo para uma nova estação. Deus vai te colocar em novos lugares. 1 Coríntios 3:6 diz que Deus é quem faz crescer. Se coloque diante dele. Você vai crescer. Sua família vai crescer. Seu negócio vai crescer. Você vai crescer como pessoa. Você vai crescer como cristão. Eu li uma frase de uma mulher chamada Marta Medeiros, ela é escritora. Ela diz assim: crescer custa, demora, provocador, mas compensa. É uma vitória secreta, sem testemunhas, o nosso crescimento. E o adversário somos nós mesmos. O teu maior adversário é você mesmo. Você pode crescer, mas se você não estiver atento, você vai segurar o teu próprio crescimento. Fique em pé no seu lugar, por gentileza. Quantos querem crescer? Amém? Eu creio. Eu creio que você quer crescer. E eu creio que Deus vai te levar para uma nova estação. Deus tem coisas gigantescas para fazer na nossa vida. Eu quero crescer. Quero crescer muito, 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 muito mais. E eu tenho certeza que você também quer. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos em Tua casa nesta manhã e de recebermos esta palavra. Em nome de Jesus, o Senhor nos criou com um propósito. Teu desejo para com a nossa vida é de que nós cresçamos, que nós ocupemos o espaço que o Senhor determinou para nós. Espírito Santo, nos ajude. Espírito Santo, abre a nossa mente. Assim como a igreja da Galácia precisava dessa palavra, nós precisamos hoje também. A igreja de Americana precisa dessa palavra. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor trabalhe em nós, que o Senhor continue ministrando nos nossos corações nesses próximos dias, verdadeiramente nos preparando para uma nova estação. Eu creio, Deus, que o Senhor tem algo sobrenatural, grandioso para fazer na vida de cada pessoa que está aqui. E eu te peço, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor. Nos ajude. Ajuda cada um dos teus filhos. Que possamos crescer. Crescer dentro do propósito e do chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Te peço isso em nome de Jesus e já te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus.